Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós leremos os 13 primeiros versículos, e daqui o Senhor tem uma palavra para nós, esta noite aqui. Segundo livro dos Reis, um dos livros históricos, bem provável que tenha sido escrito pelo profeta Jeremias, e a preocupação do profeta Jeremias era relatar a irmãos que estavam cativos, presos na Babilônia, e inclusive por desobediência, os fatos pelos quais eles estavam ali, para que quando retornassem, porque havia uma promessa, aquela descendência que nasceu na Babilônia e a descendência que nasceria após o período difícil, tivessem conhecimento de causa da origem da história deles. É muito bom nós termos conhecimento das nossas origens, das nossas histórias de família. Nós vamos, em algum momento, nos enxergarmos e também nós vamos aprender a não cometer as falhas que se cometeram no passado, para que tenhamos a plenitude da bênção de Deus. Nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: este parece com o pai, este parece com a mãe, parece com o avô, parece com a avó, na aparência. Aí quando nós vamos lidar, nós vamos ver que o comportamento também, ele é adquirido pelas atitudes e ações que, como pais, avós, nós temos na nossa casa. E quando lemos um livro como esse, nós podemos nos espelhar na fidelidade de Deus e nos ensinar detalhes para a qualidade da nossa vida ser cada dia melhor, e como nos ensinou Oséias, crescendo e conhecendo progressivamente o Senhor dos exércitos. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 22, a partir do primeiro versículo, ele nos dizem assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e o que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta de dinheiro que lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse:
Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Icão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Amém? Bonito texto, né? Extraordinário, um gurizinho de 9 anos ser elevado à posição mais alta da nação. É óbvio que ele tinha todo o suporte do sumo sacerdote, até que completasse 16 anos, que tinha mais noção da vida e tomasse a iniciativa de fazer o que Deus havia colocado no seu coração, ou até mesmo determinado que ele fizesse ali. Mas vamos a um pouquinho da história de Israel. A morte de Salomão resultou numa divisão no reinado de Israel. Por conta dos aumentos dos tributos, da imprudência dos anciãos, houve um desentendimento, e 10 tribos formaram o norte, e 2 ficaram formando o reinado do sul. Entre estas 2 que formaram o reinado do sul estavam Benjamim e Judá. Lembrando que Judá era a tribo que o Senhor havia prometido que da mesma nasceria Jesus Cristo, a redenção da humanidade. Então ficaram 2 tribos, numa quantidade menor, porém eles estavam em Jerusalém, onde estava construído o templo que Deus dera a Davi e que Salomão edificou, e que o seu filho não soube dar continuidade àquele processo que havia ali. Esta divisão, onde existe divisão, Deus não vai operar. Esta divisão acarretou consequências terríveis ao povo. Primeiro, a apostasia da fé, a aceitação da idolatria, os casamentos indevidos no aspecto de julgo desigual, porque casavam-se com pessoas que não pertenciam ao povo, e isto era aberto uma porta para que aquelas pessoas trouxessem os seus ídolos, a sua fé para dentro da nação do povo de Deus, e essa imoralidade acentuou-se primeiramente de forma muito intensa no reinado do norte, lá na capital de Samaria. Lá no reinado do sul, demorou um pouco mais, porém, infelizmente, também chegou na terra da promessa. Reis e mais reis passavam no norte, reis e mais reis passavam no sul, deixando um legado triste de falta de compromisso com Deus, deixando um legado de incredulidade, de escândalo ao Senhor dos exércitos. No sul, a mesma coisa. Descendentes de Davi, herdeiros de promessa, mas se deixando levar de forma ilusória pelo momento, agindo no politicamente correto, fazendo alianças para estarem bem relacionados, vendendo assim a promessa de Deus na vida, e isto foram alguns anos. Nós estamos num momento em que Josias começa a reinar em Judá, no sul, porque o norte já tinha sido destruído e a Síria dominava ali. Quando quiseram dominar o sul, através de Senaqueribe, Deus deu o livramento pela oração
de Ezequias. Porém, 57 anos haviam se passado entre os reinados de Amon e de Manassés, filho e neto de Ezequias, que havia feito um dos melhores governos e que o filho e o neto optaram pelo errado. Josias, o bisneto de Ezequias, sobe ao posto de rei, e haveria o último grande avivamento do Velho Testamento, que infelizmente duraria somente 5 anos. Depois eles iriam se corromper novamente. Meu querido, você está de barba, com uma camiseta em tom de bege, do lado de um servo de Deus de camisa azul. Você pode, por favor, levantar a sua mão? Isto. Deus está fazendo um movimento especial de saúde a teu favor esta noite aqui. Amém? Há um descontrole no bombeamento sanguíneo no teu coração. Há um descontrole na pressão arterial por conta disto. Há uma má circulação sanguínea nas tuas pernas. Há uma predisposição alérgica, inclusive por condições neurológicas afetadas por toda esta situação, mas a mão do nosso Deus se estendeu hoje como um cardiologista, opera um grande movimento. A canseira que você sente, eu te digo, debaixo da autoridade do nome de Jesus, ela não vai vir mais. As dores nas pernas e as cãibras, inclusive nas mãos, não virão mais, porque Deus está te curando. O Senhor está acalmando o teu coração também, e Ele glorifica o nome dEle na tua história. Inclusive Ele diz assim: diga ao meu servo que eu permaneço juiz e eu não sou vendido a nada. Deus está carimbando uma documentação a teu favor, vai alargar as suas tendas financeiras, trazendo algo novo, inclusive como um rendimento que vai agregar ao que você já faz, e será glorificado o nome do nosso Deus na sua história. Ser vitorioso, meu amado, porque a sua vitória é a nossa, no nome e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Canta e dá graça. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. Aqui, minha filha, eu esqueci o teu nome. Levante a mãozinha aqui. Isto. Deus me mostra o seguinte, como se uma pinça chegasse aqui, olha, na região deste ossinho da coluna, uma pinça do céu, é óbvio. Ela chegasse e ela desse um cutucãozinho aqui assim. Ela vai a um nervo. No que ela dá um cutucãozinho, o Senhor me diz que está colocando este nervo no lugar. Porque aí eu contemplo toda uma claridade. Deus não é obsceno. Contemplo toda uma claridade que desce aqui assim, rompe todo o seu organismo, inclusive passa por debaixo da planta dos teus pés, por 2 vezes. A mão do nosso Deus está estendida sobre os teus nervos hoje, principalmente sobre um dos nervos principais. Eu não sou médico, sobre um dos nervos principais, que de vez em quando ele fica meio enganchado, diríamos assim, na coluna, trazendo mal-estar na coluna, trazendo mal-estar nos pezinhos, até dores. A mão do nosso Deus colocou ele no lugar, desinflamou ele, canta e dá graça, desinflamou ele, te leva restaurada, e o nome do nosso Deus será glorificado na tua saúde, amém? Louvado seja o Senhor Jeová. Canta e dá graça. Grande é o Senhor Jeová, não é? Não é, Samuel? Grande é o Senhor Jeová. Grande é o Senhor Jeová. Aleluia. Jesus vai dar paz ao coraçãozinho da senhora aqui, olha, de roupa cor-de-rosa. Faça assim, isso, só para ser destacada. Jesus vai dar paz ao coraçãozinho da senhora. Absolutamente tensa, preocupada, em meio a uma guerra.
cabe a ti o direito do silêncio, porque qualquer palavra pode se tornar opinião e partidária. Mas a mão do nosso Deus conhece até a tua ansiedade, conhece o mal-estar que isto tem te provocado, a tristeza, a angústia, e o nosso adversário, como é oportunista, ele tem tentado te deixar constrangida, tentado levantar traumas antigos, tentado te trazer alguns complexos, algumas reflexões negativas, perturbado a paz do teu sono, roubado a paz diária, tirado a agilidade da memória, mas o Senhor chegou aí, e o Senhor está curando a irmã primeiro, emocionalmente falando, trazendo paz e refrigério, e Deus manda eu te dizer que Ele vai bater continência, Ele vai bater continência entre os teus, vai resolver a causa e será glorificado o nome dele nisto aí. Saia em paz, voltarás a dormir em paz, não sentirás mais mal-estar abdominal, não terás mais dificuldade noturna, porque é uma guerra espiritual, não terás mais sensação de perseguição, não ficarás ansiosa e deprimida, porque a mão do Senhor chegou e fez um milagre, e Ele é exaltado nisto. Canta e dá graça. Josias começa a reinar. 57 anos de um povo desagradando ao Senhor, provocando inclusive a ira de Deus. Se dermos continuidade ao texto, nós vamos ler, se for possível nós leremos, perdendo a oportunidade da promessa, confundindo os inocentes, porque tudo parecia ao contrário do que realmente tinha ouvido. Mas Deus levanta um menino de 8 anos, e Josias começa a reinar. Norte já destruído, sul quase que já destruído, no sentido dos exércitos, da coordenação, da autoridade, moralmente já destruído, poste ídolo destruído pelo avô, novamente ali, pelo bisavô, novamente erguido ali, as idolatrias de Acabe e de Jezabel infiltradas ali também, e Deus tinha usado Jeú para destruir. Então a condição era pior impossível. Deus é especialista no que é impossível. Eu amo quando Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não quer dizer que eu vou abusar da misericórdia. Mas nós olhamos as pessoas e às vezes dizemos, não tem mais jeito. E é esse que o Senhor vai e prova, tem jeito. E faz uma grande obra. Deus levanta então Josias. A primeira coisa que Josias faz, ele vai procurar estar do lado do sumo sacerdote e de outras pessoas de confiança, comprometidas com Deus, para dar início ao projeto de restauração e de avivamento. Pessoas que agregavam valores, pessoas que tinham a mesma intenção dele, de ver o progresso novamente em Jerusalém. Pessoas que não tinham se corrompido em meio aos 57 anos que houve a oportunidade para tal. Quando nós nos posicionamos em melhorar a nossa vida, em fazer o que Deus nos ordenou, em ajudar pessoas a reconstruir história, a primeira decisão é que precisamos estar do lado de quem fala a mesma língua, do lado de quem também tem amor no coração e quer ver restauração, do lado de quem soma, agrega e tem compromisso com Deus. Ali no gasofilácio,
com toda a cultura da época, para ele reformar a estrutura do templo, que também estava comprometida por estar abandonada. E nós lemos no versículo 7 que estes homens, chamados por Josias, procediam de forma fiel. Então eles eram fiéis ao Senhor, e por serem fiéis ao Senhor, eles eram capazes de administrar o tesouro da casa do Senhor. Sendo capazes de administrar o tesouro da casa do Senhor, eles também eram de confiança para ouvir possíveis segredos que Josias pudesse compartilhar com eles e estarem unidos, imbuídos no mesmo projeto, reconstrução. O primeiro passo foi esse. Os outros reis fizeram alianças com nações pagãs. Não tiveram coragem de desfazer a aliança do pai, do avô. Este menino já mostra valentia, fazendo aliança ou se comprometendo em ter do lado dele pessoas comprometidas com Deus. Começou então o trabalho da reconstrução estrutural do templo. As fendas comprometidas, escombros, poeira. Se nós vamos a crônicas, se nós vamos à história extra-bíblica, estudada por alguns irmãos historiadores, antropólogos, que conhecem a cultura da época, nós vamos ver que até instrumentos musicais estavam abandonados na casa do Senhor. Porque músicos vendiam o dom e o que tinham da parte de Deus para tirar dinheiro ou vantagem daquilo, não cumprindo a escala que havia na época. As festas de celebração de Páscoa, dos pães asmos, elas estavam esquecidas, ou quando celebradas, feitas a revalia, de qualquer maneira. Isto tudo acarretando poeira, isto tudo acarretando fendas pela casa, sujeira, porque ninguém estava importando-se com o templo do Senhor, mesmo porque eles tinham outras opções. Irem aos postes ídolos, irem aos deuses de Baal, sacrificar a quem não deveria, induzidos, seduzidos, enganados por reis e se deixando levar por outros mais fracos que deixavam aquela situação acontecer. Josias se posiciona e ele chama homens amigos comprometidos, como eu disse, num mesmo propósito, e diz a eles que eles administrem bem o dinheiro da casa do Senhor e comecem a fazer uma reforma, uma limpeza e reestruturar o templo, para que a ordem do culto pudesse também voltar a ser correta e organizada. Quando começam a limpar a casa do Senhor, nós acabamos de ver que o sumo sacerdote acha ali o livro da lei. As leis de Moisés, que vamos dizer era a Bíblia, a bússola que aquele povo tinha que seguir. E quando Ilquias acha o livro da lei, o escrivão acha ali o livro da lei, e eles começam a ler, eles então descobrem o porquê algumas ruínas, algumas desgraças estavam acontecendo no meio deles, o porquê os reis foram péssimos exemplos, induzindo, seduzindo o povo a cometer falha, que desagradou ao Senhor, e a ira de Deus estava aplacada sobre aquele povo, e eles percebem que eles precisam mudar a atitude. Uma grande iniciativa também aqui nós vemos. Estes homens, por isso que eu disse para nós termos do nosso lado pessoas de confiança. Estes homens, ao verem
a escrita, vou usar, da Bíblia, ao permitirem serem confrontados com o que dizia o livro da lei, assustam-se e pedem para que aquele livro chegue às mãos do rei Josias. Quando chegou à mão de Josias, nós acabamos de ler que num rompante de humilhação, num rompante, diríamos até de desespero, Ezequias rasga as vestes como uma forma de devoção ao Senhor, de reconhecimento da sua limitação e dependência, de clamor por misericórdia de Deus, e começa a pedir ao Senhor que dê a ele compreensão, que use alguém para fazer com que ele entenda e ele reveja os conceitos, traga novamente os princípios embasados e fortalecidos pela palavra e dê continuidade efetiva àquela reconstrução. Ele se permitiu ser confrontado, enfrentou a realidade e se prontificou a mudar. Poucas vezes nós gostamos do confronto. Começa por mim. Poucas vezes nós gostamos de enfrentar a realidade. Porque quando somos confrontados, Deus está nos dizendo que precisamos mudar alguma coisa. Quando nos propomos a enfrentar a realidade, esta mudança se torna ainda mais fácil e visível. Mas nós somos repletos de achismos, às vezes orgulhosos. Nós nos preocupamos muito com o que o outro vai falar a nosso respeito. E com isso deixamos, inclusive, de viver experiências maiores com Deus. Eu não estou dizendo, meu querido, você tem uma camisa clara, acho que tem algumas listras cinza, eu quero que você faça assim. Isto. Eu não estou dizendo a você que você não teria condições de acreditar que a misericórdia de Deus entre nós pode fazer eu me dirigir a ti e dizer alguma palavra. Não. Isto era mais fácil de ser resolvido. Eu quero dizer uma coisa a você. De 2 anos para cá, por alguns momentos, murros em ponta de faca, decepções, reações jamais esperadas por você, do seu entorno, você tornou-se absolutamente desconfiado, como até uma forma de retaguarda, de proteção, e de alguma maneira engavetou alguns projetos, postergando. Entristece o teu coração, tira um pouco da tua essência, da tua verdade, nada aqui no sentido pejorativo, né? Tira um pouco da tua essência, da tua verdade, inibe, te fazendo sentir-se até constrangido e de alguma maneira menor ou incapaz. É uma forma, inclusive, do adversário tentar te cercar. Porque Deus te capacitou e você sabe da capacidade que Deus te deu. Mas estas situações provocaram isso. É uma noite que Deus vai romper esta cortina. Rompendo esta cortina, diríamos assim, o Senhor vai devolver você dentro de você. Mais extrovertido, mais autoconfiante, mais seguro, mais de dar cara a tapa e de iniciar projetos, e muitos dos mesmos engavetados. Há uma cura nas tuas emoções agora. A cura nas tuas emoções. A cura nas tuas emoções.
fará com que dentro dos próximos dias, já durante a semana, você comece a enxergar sinais de Deus, de tomar iniciativas novamente. E Deus manda eu te dizer, o que ficou perdido nos 2 anos, não retornam às tuas mãos, esquece. Mas o que vem como bênção do Senhor, é pelo menos 4 vezes mais do que ficou perdido. E o nome do nosso Deus será louvado e glorificado na tua história. A tua pressão arterial está desestabilizada, com dores de cabeça, as tuas funções gastrointestinais também lentas. O Senhor te cura, porque curado você vai trabalhar. As ruas da cidade vão ficar pequenas e o nome do Senhor será louvado nos teus negócios. Aleluia! Canta aí da graça. Sabe qual é a palavra que Deus colocou no meu coração? É tão simples e já deu para dar uma percebida, né? Onde está eu como templo do Espírito Santo? Onde está a Bíblia dentro de mim? Como está o meu coração? Com poeira? Poeira da mágoa, do ressentimento, da revolta, da insensibilidade espiritual, da ira, me perdoe aqui, pastor, da contenda, da manipulação, da premeditação. Como será que está? Tem muita poeira aí? Como está o meu conjunto, os meus conceitos, o meu conjunto de valores, que deve ser orientado 100% pela palavra, no meu comportamento diário? Eu estou deixando a desejar no falar, no agir, no ouvir, no enxergar, nos relacionamentos que tenho diariamente? Será que eu estou cedendo pressões? Ou fazendo a diferença como um crente em Jesus Cristo, que mantém o seu conjunto de valores firmados na palavra, independente do que possa trazer isso como consequência? É muito sério. Por que havia muitos problemas em Judá? Porque a Bíblia estava escondida no templo, no meio da poeira. E quando o escrivão e o sumo sacerdote acharam, comunicaram ao rei, o rei, como autoridade de Deus, colocada ali naquele momento, teve sensibilidade em perceber que alguma coisa precisava mudar. E se não houvesse a mudança de readequação, adaptação, retorno a valores e a princípios ensinados por Moisés, não haveria avivamento. Continuariam do jeito que estavam e rapidamente seriam levados também como cativos, e foram pela Babilônia. Mas havia aqui uma oportunidade de recomeçar, e recomeçar certo, de se reorganizar. Irmãos, não é impossível obedecer ao Senhor. Eu não estou te dizendo que é fácil, de jeito nenhum, mas não é impossível obedecer ao Senhor. Não é impossível dizermos como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é. Para isso, só precisa liberdade para o Espírito de Deus agir. E quando o Espírito de Deus chega para agir, precisa mudança. E o povo aqui se prontificou a tal. Como será que está o meu coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele se procedem as saídas da vida.
Será como está o meu coração? Cheio de poeira? Quanto tempo faz que eu não tenho o meu devocional, que eu não tenho o meu minutinho com Deus? Às vezes a vida vai nos envolvendo nos afazeres, que até quando sentamos para fazer a refeição, nos esquecemos de agradecer ao Senhor. Levantamos de manhã, já tão tensos e preocupados com os desafios do dia, com as preocupações, com as injustiças, com as contas que devem ser pagas, com um sistema mau em torno de nós, que nos esquecemos de agradecer ao Senhor porque acordamos, nos esquecemos de dedicarmos aquele dia ao Senhor. Isto vai comprometendo todo o nosso dia, nos torna estressados, nervosos, irritados, às vezes respondões, malcriados nos nossos relacionamentos com a família, porque há um estresse. O mundo nunca esteve tão estressado e tão ansioso como nos nossos dias. Observe, as crianças já nascem ansiosas. E o pior é que acalmam-se com o celular, mas já nascem ansiosas. Minha querida, a irmã está aqui de frente a mim, com a mão na perna aí, provavelmente na Bíblia ou numa bolsa. Faça assim com a mãozinha, isto. Daqui a mão do Senhor faz um movimento especial de cura no teu sangue esta noite. Amém. A irmã estava até agora com o sangue mais ralo do que deveria estar, predisposto a estar anêmica, com facilidade de perder peso, diríamos assim, com facilidade de perder peso, mas não como eu preciso perder, de perder peso de uma maneira inexplicada, com dores pelo corpo todo, também de forma inexplicável, tontura, barulho parece no ouvido, um mal-estar fora do normal, gástrico, intestinal, não comeu nada e está com mal-estar. Isto tudo era consequência deste sangue enfraquecido, pré-anêmico, mas a mão do nosso Deus chegou com cura a favor da senhora e é agora. Ele restaura o teu sangue, opera um milagre especial na região abdominal, porque algumas inflamações, já com uma predisposição a ficarem complicadas, não ficarão, porque o Senhor está curando. Eu digo que não haverá mais pontadas abdominais, não haverá mais mal-estar na condição urinária, com todo respeito, isso não é expositivo, não haverá mais, porque o Senhor Deus está te restaurando, e o sangue que era o principal, vai voltar a circular com tudo que é necessário, haverá saúde, e Deus será louvado nesse negócio. Ser curada, minha querida, no nome de Jesus Cristo, e a sua vitória é nossa, aleluia. Canta e dá graça. Opa, louvado seja Deus. Aqui de azul, Deus não me diz que você trabalha, Deus não me diz que você não trabalha, certo? O Senhor me mostra chave na tua mão, uma chave na tua mão, absolutamente pequena e totalmente sensível. Colocando na maçaneta, tem que ser com uma sensibilidade e uma delicadeza fora do normal. Qualquer toque um pouquinho mais brusco, a chave quebra. Deus está abrindo uma porta para você esta noite, no aspecto profissional da palavra. No meio de uma injustiça muito grande, tu ficastes dependente de um milagre do céu.
há olhares altivos de zombaria, de descaso, há uma injustiça terrível. Ela é estrutural no departamento, no negócio. Ela é estrutural ali. Quem não passou por esta injustiça tem que passar. Então você, na mente do povo, foi mais uma. Pensam isso. Mas tu nunca fostes e nunca serás mais uma, porque como eu está lutando para entrar no céu. Deus está colocando uma chave nas tuas mãos. Ele vai te dar sabedoria, sensibilidade com paciência, e Ele vai te dar autoridade, e você vai fazer girar na maçaneta esta porta. E ela é um pouco maior do que poderia imaginar quando chegar por dentro do negócio. E o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Há até dentro de ti um propósito, como um voto, uma forma de devoção ao Senhor, no dia que Ele concluir estes fatos. Pois o nosso Deus manda eu te dizer: tenha o envelope dentro da Bíblia já, porque tu prestarás gratidão no gasofilácio da casa do Senhor, por esta porta que Ele vai abrir, de uma maneira miraculosa, e Deus será louvado nisto. Outra coisa, a mão do Senhor está estendida sobre a tua família esta noite aqui. É uma guerra contra vocês. Eu me dirijo a alguém que tem compromisso com Deus, com defeitos igual eu, mas compromisso com Deus. Eu me dirijo a um joelho que sabe se curvar diante do Senhor. E eu me dirijo a alguém que foi criada com princípios e valores corretos. E que o entorno, também a família, quando não é um com um problema grave, até de enfermidade, é o outro. Quando não é uma injustiça sobre um, é sobre o outro. E ainda existem línguas malignas que vagueiam, tentando desestabilizar a paz, porque o confronto daquela guerra do problema, às vezes acirra, mas o nosso Deus mandou eu te dizer: tu estás levando vitória para a tua família esta noite. O Senhor vai entrar ali como um Deus justo, um Deus fiel, um Deus soberano. O Senhor está fechando sepulturas esta noite aqui, para que vejam a fidelidade do Senhor na extensão da família, para que haja um culto de júbilo e de louvor ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Até restauração no aspecto de sentimentos, casamento, Deus está fazendo um grande movimento, e tu vais levar do céu uma grande sentença de vitória para os teus, e haverá vergonha no arraial do inimigo. Vergonha! Eu não gosto nem de dizer o nome dele, né, Samuel? E nem é digno de dizer o nome, só se tiver que expulsar ele, aí é outra história. Eu gosto de dizer o nome de Jesus, né? Esse daí pode acabar o culto agora. Se você disser Jesus, tudo muda. Onde chegar, disser Jesus, tudo muda. Primeiro porque o inferno se movimenta, fica doidinho, mas ele chega com vitória. Ele vai passar vergonha. Eu não vou dizer o nome dele, não vou dizer mesmo. Ele vai passar vergonha, e Deus será glorificado na história. Aleluia. Aqui, minha querida, com a blusa listrada, isto, no formato de uma pinça, absolutamente fininha, bem delicada. Deus não é obsceno, né? Vem um pouquinho acima do teu umbigo, esta pinça, e ela puxa algo de dentro do teu estômago. Não estou dizendo que isto é um câncer. Até mesmo se fosse, ele cura câncer. Mas ele não está me dizendo
Ele está me dizendo que isso é uma infecção, uma inflamação que está aqui assim, no abdômen, gerando incômodo, dor, digestão lenta. Mas o Senhor chegou com cura a teu favor esta noite aqui. E Ele vai retirar, canta e dá graça. Já queria se formar uma pequena ferida, que seria uma úlcera. Já havia aqui assim na região um pouco mais lateral, nas funções do duodeno, um comprometimento, como se houvesse um fechamento da função duodenal. Dias existem que é um mal-estar fora do comum, gera dor de cabeça, sua frio, sabe? Sua frio. Você não vai se assustar, mas o Senhor está operando um milagre. Isso não tem sensacionalismo aqui não. O Senhor está operando um milagre na tua região abdominal hoje. Você vai perder peso, você vai desinchar, as suas pernas não ficarão mais pesadas, a tua cabeça também não vai ficar mais pesada, você não vai sentir mais tontura, nem esse suor frio que desce pelas costas, aí um mal-estar fora do normal, porque é uma cólica. Jesus curou essa ferida com um toque só da pinça do céu, e Ele é louvado na tua vida de maneira extraordinária. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor Jeová. Acharam a Bíblia e começaram a mudar. Descobriram onde estava a falha e o porquê de todos aqueles problemas. Quando eu era guri, alguma coisa acontecia, até coisinha de moleque, que a gente não deve se meter em briguinha de criança, não. Não ser você que passa vergonha. Lá em casa tem duas, tem hora que está o maior chamego, de repente elas se desentendem. Fica eu e a mãe, ó, quietinho, quietinho, quietinho. Porque em milésimo de segundo, não é, pastor? Já estão abraçadas de novo. Quando acontecia alguma coisa na escola, quando acontecia os dois ali na ponta, o rapaz lá, a irmã de cabelo em tom de vermelho, vou usar esse destaque aí com todo respeito, tá? Não é expondo e nem criticando a cor do seu cabelo, muito pelo contrário. É o seguinte, meu amigo, ultimamente a sensação que o irmão tem é que andou 3 passos rápido. De repente, para todas as negociações, ou repentinamente, o irmão tem a sensação que andou 4 para trás, e fica totalmente à deriva, sem saber o que resolver. E eu não estou me dirigindo a um homem inseguro, inclusive você é discreto, calado, mas o teu temperamento é forte, 2 mais 2 é 4 e acabou, é uma coisa interna dentro de você. Aí você não está conseguindo se reconhecer por conta disso. O Senhor Jeová está entrando nesta jornada esta noite aqui, com mão forte. Estão abortados alguns planos por conta destes passos, traumatizado, assustado, com medo. Deus está fazendo com que desbloqueios sumam da tua frente. Respostas negativas serão revertidas em respostas positivas. Você vai até assustar, porque Deus poderia, alguém aqui, o Senhor disse que abriria portas novas, o Senhor poderia abrir para você, porque Ele é o dono e acabou. Mas para honrar o nome dEle, e confiando na sua forma de ser com Ele, o Senhor diz que respostas negativas serão revertidas em respostas positivas. Fecharam a porta, mas terão que abrir, porque Deus vai dar ordem para abrir a porta. Aqueles que desacreditaram no potencial e que burocratizaram situações, vão entender que Deus é contigo, Ele vai ser glorificado na tua vida.
estás prestes a testificar um milagre, onde o Senhor Deus será engrandecido de forma bem gloriosa. Isto envolve a condição profissional financeira. Agora, outra coisa, Deus não me diz que você tem casa e nem que você não tem. O Senhor me mostra aí perto de você, nas tuas mãos, o varão entregando uma chave. E Jesus está dizendo assim: eu estou trabalhando e eu vou dar uma excelente casa ao meu servo. Deus vai dar. Excelente, algo grande, tudo dele é excelente. Algo grande. Humanamente falando, hoje, se você olhar o anúncio da casa que vai morar, você mesmo vai dizer: eu tenho que ir no psiquiatra. Mas o Senhor vai fazer um movimento. Vai. O Senhor vai te colocar. Anda, canta e dá graça. Como uma forma até de recompensa. Deus, ele soube... Eu não vou te expor, meu amigo. Nós não servimos um Deus que expõe. Deus, ele soube tratar com o seu bolso. Deus, ele soube tratar com a sua mão no bolso. Deus soube tratar. E ele tratou de forma carinhosa. Te assusta. Deus soube fazer você ter uma personalidade fortíssima, mas ao mesmo tempo ser uma manteiga derretida. E se você for amigo de alguém, você é amigo de verdade. Deus soube reestruturar a tua casa, que nem você acredita na realidade de hoje. Porque Ele conhece a essência do teu coração. Nunca foi mal. Talvez faltou referência, mas o Senhor foi te adequando e mostrando: você é diferente. O nome do nosso Deus está prestes a ser engrandecido na tua vida. E haverá um grande testemunho de vitória. E ele vai ser louvado nesse negócio aí. Acharam a Bíblia. E começaram a ver como eram responsáveis por aquilo. Eu busco ou não busco os culpados? Quando não quero encarar a realidade, quando não aceito o confronto, se eu estou com algum problema na minha casa, a tendência é eu dizer que a minha esposa, ou as minhas filhas, ou a minha irmã, ou os meus primos, e nunca querer encarar que eu é que preciso mudar, porque eu estou fora do padrão da palavra. Se eu arrumo um problema na casa do Senhor, em possíveis desajustes nos relacionamentos, porque aqui nós temos que nos tornar um corpo, e não é uma coisa tão simples. Eu acho a culpa na igreja, ou no pastor da igreja, ou no líder do departamento, e não em mim, que preciso mudar, porque alguma palavra da palavra de Deus eu deixei de cumprir. Essa é a nossa reação, ela é instintiva até, explosiva. Quando eles acharam a Bíblia, assustaram-se. Irmão, você está aí no fundo com uma camisa ou uma camiseta em tom de vermelho, na ponta ali, perto da parede, embaixo do ar, é o irmão mesmo. Na região da tua cabeça, do lado direito, aqui assim. Aí do lado direito, aqui dá a entender que seria a esquerda, né? Mas é do lado direito. Aí do lado da cozinha, olha. Será que eu estou com fome, Samuel? Mas a Elines e o Wellington me deram comida, aí muito hoje. Vou colocar ele no estreito. Ele não se comporta longe daqui não, viu, irmãos? Ele não se comporta direitinho não. Cadê a Érica? Eu comuniquei ela não resolveu o problema. Eu falei que eu e a pastora Elines só chorava. Uma hora eu vou contar um testemunho do que Deus fez aqui, que eu já contei de manhã. Do que Deus fez numa congregação ali. Eu conto o testemunho e depois o menino tira, para não ficar no ar aí, senão me compromete.
Eu não vou contar agora, não. O rapaz ali é o seguinte, só para descontrair. Não queira ter o nervoso que me dá aqui, viu? E sabe, Samuel, grande aqui é o Senhor, não é? Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. O conteúdo pode ser o mais profundo possível, o milagre pode ser o mais miraculoso possível. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Ele que é exaltado aqui, Ele que é exaltado aqui. Louvado seja Deus. Irmão, Deus me mostrou como se fosse um estilete nesta região aí sua, do lado direito. Este estilete, ele rompe e ele vai a veias sanguíneas, ele vai a musculatura e a nervos. O Senhor tem te dado livramentos. A pressão da tua cabeça, tem dia que parece que vai explodir, porque a pressão arterial está aceleradíssima. Mas este estilete aí, ele fez um milagre e ele devolveu a pulsação da pressão correta a partir de agora. É 12 por 8, 13 por 9, 12 por 8, 13 por 9. A partir de hoje, de agora, não chega mais a 15, a menor não chega mais a 10, não te dá mais tontura, não te dá mais mal-estar intestinal. Eles são livramentos, não te dá mais pontada aqui assim, não te dá mais desequilíbrio, vais voltar a trabalhar em paz, porque o Senhor está te curando, e o nome do nosso Deus será louvado no negócio. Aleluia. Acharam a Bíblia e descobriram, vamos ler? Quando levaram para profetisa Uda a notícia, vamos lá, ó. Então, o sacerdote Ilquias e Aicão, olha o nome, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda. Os nomes eram esquisitos, não coloque no seu filhinho, porque vai gerar bullying no nosso país. Mas eles eram amigos. A gente às vezes tem amigo esquisito, mas eles são amigos, sabia? Que parecem que não são normais. Eu tenho uma que até no púlpito ela diz, eu sou surtada, mas Deus é com ela. E ela é amiga do peito. E está lá intercedendo por mim. Fora minha esposa, é óbvio. Está lá intercedendo por mim. Nós, às vezes, temos amigos esquisitos, mas eles são amigos e querem o nosso bem. Olha aqui, obedientes ao rei, também um sinal. Mulher de Salum, filho de Tieva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. O que acharam para a profetisa e o que leram ali. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor,
quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Deus não faz acepção de pessoas, mas o sábio Malaquias, que profetizou no último momento em Judá, depois de terem se corrompido aqui, ele disse que Deus faz a distinção entre o que serve e o que não serve. Pelas atitudes de Josias, por ele ter colocado em prática ao povo e trazido ao povo a conscientização das falhas e os motivos pelos quais passavam por aquilo, Deus disse a ele: o mal pior que virá sobre Judá, porque havia uma sentença, era irrevogável. Todo pecado tem consequência. Ele é perdoado, mas vai ter que se administrar em algum instante a consequência. Isto é sério. Enquanto você estiver no trono, nenhum mal vai acontecer aqui na pátria. Foi a palavra que Deus deu a ele, porque ele havia se prontificado a colocar a vida novamente de acordo com a palavra de Deus e conduzir o povo à conscientização de que eles precisavam voltar a adorar ao Senhor. Esta geração, parte dela, não viu o que infelizmente aconteceu. Mas sabe qual é a palavra de Deus para nós hoje? Quando alguém se prontifica a servir ao Senhor, Ezequiel 22:30, no mesmo contexto, procurei alguém para entrar na brecha e não achei. Por isso, faltou conhecimento ao meu povo e eles passaram pelo período da destruição. Quando nós nos propomos a entrar na brecha da intercessão, da oração, do jejum, do clamor, da confiança, do exercitar a palavra de Deus de forma correta, Deus honra a nossa oração. Aí sabe o que acontece? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos do Senhor é dado ordem e eles te guardam. Quando eu me prontifico a colocar a palavra de Deus como centro da atenção na minha vida e colocar ela em prática dentro da minha casa, como sacerdote do lar, a honra de Deus vem, e o Senhor não permite que situações adversas, incontroláveis aconteçam ali, e mesmo que surjam momentos difíceis, eles são para o nosso crescimento, fortalecimento e conhecimento ainda maior da palavra de Deus. Quando há um que intercede, olha Abraão, olha Moisés. Quando há um que intercede, um que é consciente, Deus dá a oportunidade de vitória. Foi o que aconteceu. Eu tenho uma palavra para te dizer: os teus olhos não virão o pior, porque o livramento de Deus vai chegar. Não vai acontecer o pior com os teus, porque o Senhor ouviu a tua oração. Olha aqui o que a profetisa disse: diga a ele que eu ouvi a oração, mulher de Deus de verdade, Uda. Acredite na fidelidade do Senhor e saia daqui seguro,
Eu preciso colocar a palavra de Deus em prática na minha vida, para que venha o livramento. E para colocar a palavra de Deus em prática, a renúncia precisa chegar. A consciência de mudança. E foi o que aconteceu aqui com este rei. A Bíblia nos diz que a memória do justo Deus guarda e preserva. A promessa era essa. Outros reis, vai ler o final da história de Manassés, vai ler o final da história de Amon. Amon foi morto, foi feio o negócio, o pai deste homem aqui, mas este não. Ele foi alcançado pela fidelidade do Senhor, até a sepultura dele foi entre os seus familiares, da descendência da casa de Davi, que era uma promessa do Senhor. Olha José, até os ossos de José o Senhor preservou, em memorial para o povo ver a fidelidade de Deus. Ou seja, Deus manda uma palavra de vitória para Josias, porque ele se prontificou a servir ao Senhor e a colocar a palavra de Deus em prática na vida dele, e a instituir a palavra de Deus no reinado. Trouxe uma renovação, um avivamento. Se ler o capítulo 23, vai ser lindo. Depois ele celebra a Páscoa. Houve uma mudança, porque ele leu a palavra. Leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Receba a palavra, obedeça a palavra, porque a vida vai ser diferente. Amém, meu querido?